Olá, amigos, tudo bom? Tô em falta com vocês, gente. Mas o que que acontece? Tá tendo 3 obras em volta da minha casa. Tá uma barulheira, não tá dando pra gravar de dia, tá insuportável, muito barulho. Aí é cachorro latindo, é barulho de obra, aí é buzina na rua, são as escolas aqui ao redor, enfim, tá bem complicado. Aí por isso que eu não tenho conseguido gravar, né? Aí, vambora, né? Capítulo 5 do Coração de Jesus, do José Carlos de Luca. Fazer a nossa precezinha, vamos acalmar os nossos corações, que possamos ter entendimento nessa leitura. Agradecemos a Jesus, nosso querido irmão e mestre, Maria Santíssima, nossa doce mãe, aos espíritos amigos, tarefeiros da Seara de Jesus, nossos mentores espirituais, e que tenhamos um bom estudo e agradecemos pela oportunidade de podermos lermos essas palavras tão importantes que falam com o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá? Capítulo 5. Ó, na realidade faz terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. Espero que dê certo agora. Persevere. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso está em Mateus, versículo 24, capítulo 13 da Bíblia de Jerusalém. Coragem, meu amigo, tenha bom ânimo. Você sabe que eu também sofri na terra, mas venci todas as batalhas. Nem a crucificação apagou a minha mensagem, ao contrário, ela se propagou pelo mundo com muito mais vigor. Tanto é assim que, mais de 2000 anos depois, estamos aqui, eu e você, conversando sobre o meu evangelho. Depois que deixei o corpo físico, não parei um minuto para reclamar ou me queixar do que me aconteceu. Desde então, continuo trabalhando, perseverando nos objetivos que nosso Pai traçou para a espiritualização da humanidade. Isso pode ser uma inspiração a você para perseverar em seus propósitos. Lembre-se, eu afirmei que vocês poderiam fazer tudo que eu fiz e muito mais. Isso está em João, capítulo 14, versículo 12, né? Essa última parte, né? Que eu afirmei que quando ele diz que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais, né? Você nunca se arrependerá de ter perseverado na luta. No entanto, derramará muitas lágrimas se desistir da vida, se desistir de seus sonhos. Você até pode mudar de planos por vezes. É realmente necessário corrigir a rota, sem contudo entregar os pontos. Quando ainda temos estradas pela frente. Se você caiu, levante-se. Se você errou, corrija. Se desistiu, recomece. Se magoou alguém, peça perdão. Se está magoado, desculpe. Desfaça os nós da sua vida, seja como o rio que flui e corre para o mar, contornando as pedras do caminho. Às vezes a gente tem o hábito que o primeiro obstáculo que a gente encontra pelo caminho, aí a gente para, a gente paca, aí fica lá, pá. A gente para, fica paralisado, a gente não consegue seguir adiante, a gente não se levanta. E aqui ele falou, Jesus sofreu pra caramba, gente, foi muito difícil para ele, foi muito difícil. Primeiro, vamos pensar, ele, um espírito daquela envergadura, tendo que reencarnar. Já o sofrimento da reencarnação, né, em si.
a dificuldade, né? Da dificuldade da reencarnação, de um espírito daquele, com aquele brilho, chegar e encarnar num corpo de carne novamente. Já é um sofrimento grande, muito grande. Então, eu não tenho nem, a gente não tem nem ideia de tudo que ele teve que passar para poder reduzir todo aquele perispírito dele, né? Reduzir toda aquela, não é reduzir a luz, né? Mas para poder estabilizar, né, o corpo fluídico dele para poder reencarnar. Deve ter sido mega difícil, muito difícil. Ele desistiu? Não. Aí aqui ele foi encontrando todos aqueles obstáculos e ele nunca parou, ele nunca desistiu. Se fôssemos nós que tivéssemos aquela visão de eu vou ser traído, será que a gente teria encarado mesmo assim o nosso traidor, entre aspas, né? Teríamos encarado Judas e teríamos ficado ali? Eu acho que nenhum de nós teria ficado ali. A gente ia sair correndo. Eu não quero nem saber. Por quê? Porque a gente não tem essa elevação toda ainda, né? A gente está muito longe da perfeição, muito mesmo. E ele já era perfeito há mais de 2000 anos atrás. Mas assim, o que ele está dizendo? Que ele sofreu em muito poucos anos, que ele só viveu 33 anos. Quantos anos só que ele divulgou a palavra dele? Foram 3 anos, né? Eu acho que foi isso, né? Muito pouco tempo, em 3 anos, o que esse espírito sofreu, o que esse homem sofreu para poder divulgar, né? E disseminar o evangelho, né? Pregar, fazer o sermão do monte. Olha tudo que ele fez em 3 anos e quanto sofrimento. E na época, claro, não tinha carro, não tinha nada. Então era a pé, para cima e para baixo. Calor, escaldantes, frios, porque no deserto, esses países desérticos, de dia é quente, à noite é gelado. Então, assim, se colocando assim, então, enfrentando vários desafios de todos os sentidos, tanto da animosidade das pessoas, né? Os doutores da lei pegando no pé, os incrédulos enchendo a paciência, os romanos tentando também acabar com ele, mas o resto que tinha, né, que era do dia a dia, as necessidades que passava, o frio que passava, o calor que passava, enfim, esse sofrimento de andar para cima e para baixo, naquele... Então, assim, tudo bem, foi um espírito mega elevado, e sem contar, claro, a via sacra e a crucificação, que foram muito dolorosas. Então, assim, e ele não desistiu da gente. E até hoje ele tá com a gente. Até hoje. Ele não desiste. A gente, no primeiro tropeço, a gente já fica. Não só a gente desiste, como se a gente se faz de vítima. A gente fica se vitimizando. Eu sou um coitadinho. Eu não consigo, eu não posso. Eu não tenho condições. Tem sim. Tem condições. Jesus falou. A gente tem condições de fazer muitas coisas. A gente tem condições de fazer as mesmas coisas que ele fazia, muito mais. Mas não é só no sentido dos milagres, entre aspas, não. Em todos os sentidos. A gente pode fazer muito mais coisas do que a gente já faz. Eu lembro que antes de ser espírita, eu sempre falava, eu queria tanto poder ajudar as pessoas, poder fazer isso, poder fazer aquilo, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Hoje eu entendo que eu não preciso de dinheiro para ajudar o próximo. Basta dar um abraço às vezes. Isso a gente esquece. Isso é fazer alguma coisa. E eu desistia, eu ficava empurrando com a barriga, falando, porque eu não tenho condições, porque eu não tenho dinheiro, porque não sei o quê.
E hoje eu entendo que eu estava equivocada. Então, assim, vamos tentar ajudar o próximo, vamos tentar nos ajudar, né? Vamos levantar nos tropeços da vida, os obstáculos, não vamos deixar os obstáculos nos pararem, vamos passar por cima. Fazer que nem no quartel lá, quando eles fazem aqueles treinamentos, tem aquele paredão lá que tem que subir com aquela corda. Eles não podem desistir enquanto não passarem por cima daquele paredão. A menos que eu tenha problema de saúde, aí é uma outra coisa, mas assim, eles têm que conseguir subir, andar naquele paredão até conseguir passar por cima e chegar do outro lado. A vida é assim, né? Se a gente errar, a gente tem que se corrigir. A gente precisa se corrigir. Eu errei hoje eu fiz isso de errado, amanhã eu não faço mais. Ou pelo menos vou tentar não fazer. Aí pode demorar um pouquinho até a gente não conseguir mais errar. Uma hora a gente consegue. Mas o importante vai com a segunda opção, é não desistir. Eu erro, ok, errei, meu Deus do céu, errei. Aí tá, amanhã eu vou tentar não errar, mas eu errei de novo. E errei. Aí um dia, sem perceber, de tanta gente pensar, não posso, eu vou me policiar, não vou errar mais, uma hora a gente não erra mais. Uma hora a gente não vai mais errar, na realidade. Tem coisas que eu tenho certeza que todos já melhoraram. Tem pontos que eu tenho absoluta certeza que se você pegar você antes, lá atrás, sei lá, vamos nem tão longe, de uns 5 anos atrás até hoje, tenho certeza que já teve uma metamorfose, já mudou, já evoluiu, porque nosso objetivo na encarnação é evoluir, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo já evoluiu. Então eu falei, se a gente desistir, vamos recomeçar. Se desistir, vamos recomeçar. Não vamos desistir, não. Vamos recomeçar até conseguir. Então é isso. É a história do muro lá do quartel, do exército lá, sei lá. Tá subindo, caiu, pega de novo. Se agarra aquela corda e vai subindo, vai andando de novo naquele paredão até passar por cima. É isso. Isso é a vida. Se a gente magoar alguém, vamos pedir perdão. Vamos pedir perdão, vamos pedir que aquela pessoa que a gente magoou nos perdoe. Vamos fazer de tudo para não magoar mais aquela pessoa, não fazer mais aquilo que a gente fazia. Não sei se eu já contei aqui, mas assim, quando eu era criança, eu era uma peste. Né? Eu era uma peste, eu era danada, eu era malvada. Eu era uma criança malvada. Eu tinha minhas questões, então eu era uma criança malvada. E aí, o que aconteceu? Eu tive muita sorte, que eu tive um avô que me colocou nos trilhos. Então, assim, ele falava pra mim, não fale mal, não machuque as pessoas, que eu machucava as pessoas de propósito, com a minha língua. Eu tinha uma língua muito venenosa, muito malvada, muito ferina. Então, assim, eu aprendi a não magoar mais as pessoas. Se eu magoo, é involuntariamente. E quando eu percebo, porque a gente também nem sempre percebe que a gente magoou o outro, né? Quando eu percebo, eu vou lá e peço desculpas. É difícil isso pra mim, que eu tenho orgulho bem, assim, nesse sentido eu tenho muita dificuldade em pedir desculpas. Eu tenho dificuldades. Às vezes eu já pedi desculpas, mas cinicamente. Assim, falando, você tá falando que eu errei, tá falando que eu fiz isso, então tá bom, então tá, me desculpa, mas bem cínica. Então não era um pedido de perdão honesto, né? Então, eu tenho essa dificuldade de pedir perdão, eu tenho. E isso é uma coisa que eu não aprendi, que é uma coisa que meu pai fazia. Meu pai errava, até quando por exemplo, ele brigava comigo à toa,
Gente, tem uma gata aqui no meu colo, olha a situação. Aí meu pai às vezes brigava comigo erroneamente, ele vinha me pedir perdão, porque eu não aprendi com meu pai a pedir perdão. Imagina um pai ele vinha atrás de mim, quando ele percebia que ele estava equivocado, vinha, minha filha, me perdoa, eu errei. Eu não aprendi isso não, gente. Até hoje eu tenho dificuldade de pedir perdão, tá? Muito complicado, mas a gente tem que pedir. Mas em compensação eu consigo perdoar. Eu consigo perdoar. Demorou também para conseguir perdoar. Antigamente eu não perdoava, não. Antigamente eu ficava remoendo, que nem uma velha ranzinza. Eu ficava ranzinza, reclamando. E hoje em dia, não precisa nem me pedir perdão, que eu já perdoo, entendeu? Esqueço, já foi. Machucou, mas já foi, entendeu? Então, assim, gente que. Olha só essa gente que gata linda. Ai, meu amor da mãe. Aí, então é isso, né? A gente tem que desatar os nós que a gente coloca na nossa vida, porque nós que colocamos esses nós. Nós que colocamos essas barreiras nas nossas vidas, com as nossas atitudes, com as nossas falas, com as... nós que precisamos tirar as barreiras dos nossos caminhos, né? Então, assim, vamos fazer de tudo para tirar essas barreiras. Vamos nos olhar mais, né? Olhar mais para Jesus e pensar, tudo bem, eu criei tal barreira na minha vida, né? É aquela famosa semeadura, né? Então eu semeei isso, mas como é que eu vou fazer para semear diferente, para começar a colher diferente? Como é que eu posso fazer diferente? Oi, meu amor. Como é que eu posso fazer diferente? Ai, ela me mordeu. Aí agora dá beijo. É mole. Então, assim, vamos tentar, né? Tentar tirar esses nós, tirar essas barreiras que a gente coloca no nosso dia a dia, na nossa vida, essas pedras que nós mesmos colocamos no caminho, fazendo escolhas erradas, nos equivocando, fazendo coisas erradas. E aí depois a gente, se não, e depois acontece o quê? Aí a gente percebe, eu fiz isso errado. Aí a gente vai lá e chora, aí reclama, aí ainda é capaz de culpar Deus. Deus, por que você faz isso comigo? E não foi ele que fez isso com a gente, foi nós que fizemos isso com nós mesmos. E aí a gente fica, eu falo que eu sou obsessora de Jesus, né? Que o dia inteiro, Jesus, Jesus me ajuda, Jesus, ai meu Jesus, ai Jesus. É o dia inteiro. Eu acho que é o nome que eu mais falo na minha vida, fora dos cachorros, quando eu brigo. Então, a gente tem que acordar, a gente tem que se melhorar, a gente tem que se esforçar para conseguir seguir adiante. Peraí, gente, eu tô pegando o carregador aqui, porque a bateria tá pronta. Aí a gente precisa se esforçar bastante para conseguir seguir em frente, para conseguir ir em frente, para fazer o que a gente precisa fazer para se melhorar. O auto-perdão, olhar para o outro com caridade, né? Com generosidade, com compaixão. Olhar para si mesmo com compaixão. Perdoar o outro. Não magoar o outro, porque quando a gente magoando o outro, a gente está se magoando. Quando a gente faz mal para o outro, a gente faz mal para si mesmo, para nós mesmos. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos parar de querer que os outros façam aquilo que a gente quer e começar a fazer aquilo que a gente precisa. A gente precisa ir em frente, a gente precisa evoluir. E para nós evoluirmos,
A gente não precisa forçar a marido, a mulher, o irmão, o periquito, o papagaio, o filho, enfim, a fazer aquilo que a gente quer. Deixar o seu livre-arbítrio. Isso é uma coisa que eu tive também, sorte, é que meus pais, por exemplo, principalmente no ponto de vista espiritual, eles nunca me forçaram a nada. Quando eu era criança, eu queria ser freira, meus pais falaram, tá bom, quer ser freira, ok, pode ser, não tem problema nenhum, você que vai decidir. Aí um dia eu resolvi que eu não queria mais, então tá bom, tudo bem. Aí eu resolvi que eu não queria mais ser católica. Então tá bom, tudo bem, você não quer ser mais católica, mas você pensou bem? Porque você queria ser freira e desistiu. Agora você não quer ser mais católica. Por quê? Aí eu expliquei. Aí eles entenderam. Tá bom, a gente te entende. Mas nós precisamos trilhar os nossos próprios caminhos e não querer que os outros façam aquilo que a gente quer também. Que isso a gente tem esse grande defeito. Querer mandar nos outros. Sob pretexto que nós somos espíritas, que nós somos isso e aquilo. Não, nós não somos nada. Nós somos só uma pessoinha no universo de quantos 6 bilhões de pessoas? No universo não, num país, num planeta de 6 bilhões de pessoas. E no universo todo, quantos espíritos existem, né? Quantos desencarnados tem aqui na crosta terrestre? Do lado da gente? Estamos fazendo esse estudo, a gente nem sabe. Eu não vejo nada. Sei lá quantos tem aqui do meu lado. Vai ter meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, minha tia, meu tio-avô, uns amigos que já se desencarnaram também, meus pets que desencarnaram também, pode estar por aqui, meus cães que já morreram. E aí, a gente não sabe, porque a gente não vê. Tem lá, né, no livro dos médios, lá na aula da nossa amiga, tem lá no livro, aí fala, né, que a gente é cotovelo, a gente anda ombro a ombro com os espíritos por aí afora. Eles estão toda hora em volta da gente. Imagina nosso mentor, o desespero dele, ele deve pensar assim, o meu pelo menos, ele deve ficar assim, o que foi que eu fiz para ter uma pupila dessa? Por quê? Porque a gente quer fazer do nosso jeito às vezes e é do jeito errado. Mas assim, tem que fazer. A gente tem que fazer as nossas escolhas. Nós precisamos perdoar, não vamos abandonar, né? Vamos seguir em frente, sempre caminhando. Não é fácil. Eu cheguei no espiritismo tarde, eu rodei que nem barata tonta. Fui um monte de religião, vi muita coisa. Aí eu falei, não, meu coração não batia. Não era aquilo que eu precisava. Aí até o dia que eu cheguei numa casa espírita, pronto, achei meu lugar. Foi isso. Então, assim, eu saí não errando, né? Porque eu fui procurando até achar. E não desisti. E no resto da vida a gente também não pode desistir. A gente não pode desistir de Jesus, porque ele não desistiu da gente. Ele tá aqui, sempre tá aqui do nosso lado, junto com o nosso mentorzinho, por intermédio do nosso mentorzinho aqui, ó, assim, ó. Vai lá, minha filha, vai lá, meu filho. Vamos embora, vamos trabalhar. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos viver o verdadeiro evangelho. Vamos andar nas pegadas, caminhar nas pegadas do mestre. Vamos parar de culpar o mestre por tudo, reclamar com ele, sendo que ele sempre está com a gente, sempre está ajudando a gente. A gente tem que pensar bem nisso, a gente tem tendência a adorar, a gente adora reclamar, né? A gente reclamar é com a gente mesmo. Então, vamos fluir, vamos deixar nossa vida fluir, mas fluindo no sentido de seguir os passos do mestre. Vamos passar pelos obstáculos continuando nos passos do mestre. A gente vê muita gente, por exemplo, não
começa a ir na casa espírita, aí, sei lá, marido ou a esposa não gosta de casa espírita, aí a pessoa abandona. Ou na igreja, o marido não quer que a esposa não quer que o marido vá na igreja, o marido não vai mais. Aí não sei o que, não quer isso, não quer aquilo. E a gente se deixa levar e a gente se desvirtua. Eu não tô falando que quem frequenta uma igreja, um centro espírita, qualquer templo religioso é melhor que o outro, não. Porque muitas vezes a gente sabe que ateu pode ser mil vezes melhor do que a gente. 1000 vezes melhor. Viver o verdadeiro evangelho sem precisar de um templo, sem precisar de um lugar, né? Eu conheci pessoas assim, não tinha religião nenhuma, ateu, mas que só praticava o bem, que não era materialista. Vamos confundir, que tem um ateu materialista, que esse, infelizmente, não é tão fácil assim para ele. Mas o ateu que faz o bem, que promove o bem, que ajuda o próximo. Tem pessoas assim maravilhosas ao redor do planeta que sempre estão prontos para ajudar os outros. Eu vi um vídeo essa semana de um senhorzinho, era um país árabe, porque pelo nome dele, ele é árabe. Ele é apelidado médico dos pobres, em pleno século XXI. Ele adorava era atender, ele atendeu milhares de pessoas de graça. E quem queria realmente pagar, pagava $1 para ele, para consulta. Que ele não cobrava mais do que isso, que ele não queria. Ele é cristão? Não é. Mas ele não é cristão na denominação. Mas ele vive o evangelho, ele vive a caridade. Ele vive o amor de Jesus. Vamos pensar bem nisso, gente. Vamos pensar nesses exemplos assim que acontecem, porque infelizmente a gente fala mais de coisa ruim do que coisa boa na vida, né? Se liga a televisão só tem tragédia, não tem nada, não tem uma notícia positiva. Mas assim, vamos pensar bem, bora, né? Vamos lá. E não vamos esquecer de Jesus. Não vamos esquecer de Jesus, porque a gente que esquece dele. Ele não esquece da gente, não. A gente que esquece dele. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui hoje, tá? Aí, o cachorro latindo, ó. 8 da noite, o cachorro latindo. Então, vamos agradecer a oportunidade que tivemos, agradecer a Jesus, nosso querido mestre, aos mentores espirituais e todos os amigos que aqui estiveram para o nosso estudo. Que possamos continuarmos com o nosso estudo todos os dias, na medida do possível. Que assim seja, graças a Deus, tá bom? Então, eu acho que eu vou ter que começar a gravar à noite, gente. Eu queria gravar de manhã, mas a de manhã não tá dando, não. É muita barulheira. É muita bagunça na minha rua. Então, eu vou ver como é que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer para gravar, para não ter muito barulho, ruído, para não incomodar muito a gente, tá bom? Enquanto isso, eu tenho uma gatinha aqui no colo. Aqui é a situação. Ela que tá friozinho, aí ela tá verdadeira bicho preguiça, tá bom? Então, beijos no coração de todos e até a próxima.